Vamos lá, gente, estamos de volta. Questão número 9 do nosso projeto Tira Fôlego de Geografia para o Enem. Tá aqui, ó. A questão climática vem preocupando a comunidade mundial nos últimos anos. Gente, ó, prova do Enem, uma das certezas é que vai cair questão ambiental, né? Qualquer boa prova de geografia no vestibular, você tem a relação sociedade e natureza. E, obviamente, que isso pode ser perguntado de várias formas, né? Pode abrir um leque, né? de possibilidades para a banca criar questões, tá legal? Vamos lá. Criou-se, inclusive, o termo pegada ecológica, né? A marca, o rastro deixado por uma comunidade em função do seu índice de consumo. Então vocês pensem que a partir da Revolução Industrial, o quanto de matéria-prima, o quanto de água, o quanto de solo, o quanto de atmosfera, o quanto de recursos energéticos, o quanto de lixo produzido, né? Não marcou esse avanço tecnológico, beleza? O rastro deixado por uma comunidade em função do seu índice de consumo, daí os derivados dos termos de pegada hídrica, que de vez em quando aparece numa prova, pegada de carbono, muito relacionadas às questões que envolvem agravamento do efeito estufa, né? Políticas ambientais, tratado, né? de Paris, a questão dos Estados Unidos, olha o Trump saindo, né? Olha essa mudança de posicionamento que todo mundo espera que seja positiva, mesmo que o imperialismo estadunidense não tenha mudado, mas que algumas situações possam mudar com o próximo governo, né? Questões geopolíticas e tal, e principalmente mudanças no direcionamento da política pública dos Estados Unidos, que historicamente são os mais sujos do mundo, embora hoje sejam, né, o segundo mais sujo. Os Estados Unidos se apresentam, os Estados Unidos se apresentam como o segundo país mais sujo do mundo, só perdendo para a China, tá? Como se observa no gráfico a seguir. Então nós temos aqui, ó, a divisão da pegada de carbono, beleza? O percentual de cada país nessa questão. Gente, é importante perceber o seguinte, que a matriz energética brasileira, né? A matriz energética brasileira, quando comparada à matriz energética mundial de alguns países como a Índia, como a China, ela é considerada, né, relativamente limpa, pelo grande teor de energias renováveis, né, com destaque para energia elétrica, através de hidrelétricas, né, a produção hidrelétrica, e nos últimos anos crescendo muito aí a produção eólica no Brasil. O Brasil é um país muito privilegiado em questões físico-naturais, em posicionamento geográfico, em litoral, né? Que tem um potencial absurdo, né? Para energia eólica, para energia solar, para biomassa, né? Etanol, biodiesel, então força das marés, né? Força maré motriz. Então o Brasil tira onda, ou pelo menos, né? Poderia tirar onda. O Brasil tira onda e potencial, né? Mas infelizmente as políticas públicas não levam, né, isso em consideração. Legal? No caso da Índia e da China, é importante perceber que são países, né, extremamente populosos. A China aí tem uma população aproximada aí de 1 bilhão e 400 milhões, a Índia ali em torno de 1 bilhão e 300 milhões. A ONU aponta que inclusive a Índia, né, por apresentar um ritmo de crescimento mais acelerado que a China hoje. Lembre-se que a China, inclusive, aboliu, né, alguns anos atrás a política de filho único, né, adotando a política de 2 filhos. A ONU aponta, né, que a Índia deve ultrapassar a China como o país mais populoso do mundo. Mas, além de serem países muito populosos, a gente tem que olhar para a matriz energética desses países. É muito pautado em combustíveis fósseis, né, sobretudo no carvão mineral. Tá bom? Aí um vestibular vai relacionar isso à questão das chuvas ácidas, né? Lembre-se também que a China é um dos países que mais investe em tecnologia limpa, certo? A China, um dos grandes desafios da China é a questão ambiental, né? É a questão ambiental, tá certo? Que obrigatoriamente perpassa sobre a necessidade absurda de matéria-prima, né? Um consumo astronômico de recursos, né, naturais, entre eles energéticos, certo? Tá aqui, ó. Né, a China tem lá a sua maior hidrelétrica do mundo, né, 3 Gargantas, superando Itaipu no Brasil. Embora fossem técnicos, né, de Furnas lá para finalizar o projeto, olha só que interessante. A partir das informações mostradas e demais conhecimentos sobre a situação dos países apresentados, então, ó, quando boto isso aqui, ó, demais conhecimentos, a questão está dizendo o seguinte: eu posso perguntar qualquer coisa, tá? É correto afirmar que
é praticamente impossível para a China reduzir as emissões de carbono. Gente, não é praticamente impossível não, certo? Você não pode afirmar isso, é extremamente possível. Inclusive a China está investindo bastante, só que precisa ter, né, uma conscientização em termos planetários. Até mesmo não adianta um país fazer sua parte e os outros não. A questão do agravamento do efeito estufa, do aquecimento global, de todas as problemáticas envolvidas, são problemáticas mundiais, que necessitam de resoluções mundiais, da importância dos fóruns de negociação, do painel intergovernamental de mudanças climáticas, né, o IPCC da ONU, né, o PNUMA, o Programa das Nações Unidas para a Questão do Meio Ambiente, que surgiu lá na primeira Conferência Ambiental em Estocolmo em 72, né? Então, extremamente importante. Daí a polêmica, né, do Tratado de Paris, que foi uma das primeiras medidas adotadas pelo governo Trump, que era proposta, né, de campanha, que era sair do Tratado de Paris, tá? Colocando em risco o próprio sucesso do Tratado de Paris, além dos Estados Unidos, que são os grandes, né, são grandes poluidores, comprometerem os resultados matemáticos. O exemplo foi péssimo e o medo que outros países seguissem o exemplo dos Estados Unidos, né? Então, isso é muito sério. O próprio Brasil, né, flexibilizou suas metas em termos de desmatamento da Amazônia, por exemplo, tá? E segundo, está dizendo que a China não dispõe de outras fontes energéticas. Gente, pelo amor de Deus, a China é riquíssimas aí, inclusive em potencial de energia limpa. Riquíssima em recursos físicos naturais, né? A redução da emissão de carbono dos Estados Unidos é viável, sim, né? Pois o país vem utilizando cada vez mais derivados de xisto. Então, beleza, ó. O país, de fato, vem utilizando cada vez mais derivados de xisto. Inclusive, se tornou líder mundial em 2015, né, na produção de petróleo a partir de xisto. Beleza? Mas o xisto é um combustível fóssil extremamente poluente. Então, você não pode dizer que não emite carbono para a atmosfera. Então, um dos grandes agravamentos aí foi a flexibilização ambiental da época do Trump e os incentivos para indústrias extremamente poluentes, né? Essas indústrias ligadas a esses setores, cara, não ficaram muito felizes com a derrota do Trump, né? Vão ter que possivelmente se virar aí em algumas mudanças, tá? A baixa pegada de carbono na França justifica-se pelo elevado uso de energia hidrelétrica? Não, né? A França e outros países anunciaram situações interessantes, como, por exemplo, reduzirem a sua produção de energia proveniente de centrais termonucleares, né? Alguns países europeus também anunciaram um aumento significativo e a progressiva troca da sua frota de automóveis por carros elétricos. Então nós temos situações aí importantes, mas lembre-se, né, da energia através de termonucleares na França. Grande parte das emissões de carbono observadas na Índia na Índia e principalmente na China vem da queima de carvão mineral. Beleza. Uma das principais fontes de energia utilizadas por esse país. Show. Lembre-se da chuva ácida que o vestibular pode cobrar. Tá legal? Troca a ideia, inclusive, com o professor de Química. As emissões do Brasil são relativamente baixas. O Brasil é um dos grandes países, né, sujos do mundo, pois grande parte de sua produção de energia está a descarga de fontes renováveis que não emitem carbono, como a solar e a eólica. Então, no Brasil nós temos um grande teor de fontes renováveis, sobretudo a produção em hidrelétricas, né, e os parques eólicos que vêm sendo ampliados, beleza? Mas o Brasil é um dos países mais sujos. Até 2013, né, até os relatórios de 2013, estavam relacionados à queima de florestas, o desmatamento, né, a destruição o desmatamento, as queimadas, a destruição de vegetação natural como o principal ponto de contaminação, de poluição, de emissão de gases no Brasil. Em 2014, tivemos um relatório apresentado pelo IBGE que já aponta que as queimadas de desmatamento foram superados pela queima de combustíveis fósseis, né? Então a queima de combustíveis fósseis se apresenta hoje como principal responsável pelas emissões de gases poluentes. Aí você deve estar perguntando, Rômulo, então entendi, foi a retração do desmatamento nas florestas, né, que levou... Não foi a retração, mas foi o aumento significativo da queima de combustíveis fósseis. Não foi a retração das florestas, não teve melhora. O Brasil, já há alguns anos, é o país que mais destrói vegetação natural, certo? Durante a pandemia, enquanto os outros países reduziram seu desmatamento, porque há uma desaceleração, né, econômica, né, um desestímulo aí para o avanço do desmatamento, o Brasil aumentou em percentuais, né,
absurdos o desmatamento das suas florestas, entre elas a Amazônia, sua vegetação natural, né? Entre elas a região amazônica. Olha só que absurdo. Tá? Mas foi o aumento da frota de veículos, foi o aumento da utilização de termoelétricas, tá? Que foram sendo fatores aí. Legal? Então, nós temos uma questão extremamente interessante. Isso aqui dava gancho para vários outros temas, tá? Temas extremamente importantes para o vestibular. Então, vale a pena dar uma aprofundada, dar uma revisada aí. Tá legal? Aqui, grande abraço, inclusive nas políticas ambientais. Tá? Pegando aí desde... pode falar ali né, de Estocolmo em 72 até o protocolo, o Tratado de Paris. Beleza? Fica aí a dica. Um grande abraço, até daqui a pouco.